boa tarde, está começando o programa Dicas da Rafinha dessa quarta-feira e hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica. O friozinho tá chegando, demorou, mas tá chegando e com ele começa a alta temporada de cirurgia plástica, né meninas? Pra conversar aqui com a gente tá recebendo nossas correspondentes, eu adoro essa palavra, acho chique. Correspondentes de estética e fisioterapia, Débora e Rossana. Sejam bem-vindas de volta, pessoal. Já tá cansada de conhecer vocês, né? Já é de casa. E pra falar com a gente também, a gente tem uma pós-operada que vai dar seu depoimento, tirar as dúvidas, as curiosidades do pessoal de casa, que é a Márcia. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Meninas, por que agora começa a alta temporada de cirurgia plástica? Porque ninguém merece usar cinta no calor, né? Pra começar. Inclusive, depois a Márcia pode falar sobre isso, que ela já me contou que ela usou, né? Vamos ver. Sempre falava inchaço, Inchaço, férias escolares chegando, então é um monte de coisinha que facilita, né? Pra recuperação é melhor o tempo tá mais fresquinho, é isso? Você incha menos, a recuperação é melhor, você consegue esconder a cinta, usar roupas. Então eu acho que é bem mais fácil. Inclusive fica até mais caro nessa época do ano. Por ser uma alta temporada de plástico. E todo mundo quer ficar bom pro verão, né? Faz sentido, né? O famoso... Desculpa. Imagina. Que o resultado final, né, de uma cirurgia 6 meses, então é o tempo pra mulherada. Então já entendi. É o famoso projeto verão, né? É o projeto verão de verdade. Márcia, você não fez no frio, né? Você fez no calor. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência. Por que você optou por fazer uma cirurgia plástica? O que te motivou, assim? Bom, eu acho o seguinte, a mulher em si, ela tem que se sentir bem consigo mesma, certo? Então eu acho que você estando com a sua autoestima lá em cima, tudo na sua vida flui melhor. E eu achava que eu precisava, eu tive filho muito nova, e eu fiquei protelando essa cirurgia por anos e anos, até que eu criei coragem devido ao meu filho que fez há um mês antes que eu, né? Não, então seu filho foi primeiro. Ele fez em novembro. Aí ele fez, vi que a recuperação foi muito boa, e numa equipe médica maravilhosa, doutor Renato Tatagiba, na mão dessas meninas excelentes, né? Aí o que eu fiz? Já no retorno dele, eu já contratei a minha. E fiz realmente na época do calor. Foi sofrido? Sofre mais, lógico. A cinta incomoda, aperta, esquenta, você soa. Mas também, pelo menos na época que chegar as férias, eu tô pronta para viajar, né? Também tem isso. Eu já escolhi assim, que pra mim é mais fácil. E assim, eu fiz o abdômen, fiz a mama, fiz a lipoescultura, né? Primeiro mês, maravilhoso, não sofri nada. O segundo mês, fica mais tranquilo, só que você começa a ficar mais incomoda a cinta, né? Começa a encher o saco, usar a cinta o tempo começa a todo. suportar mais, mas graças a Deus tá chegando frio, né? Porque eu ainda tenho acho que mais um mês de cinta, né? Mas eu aconselho assim, tá com vontade, vai e faz. Como meu filho mesmo me ensinou uma grande coisa, meu filho de 16 anos. Aproveita e manda um beijo pra ele, que ele te incentivou. Ricardo, que apesar de eu ser a mãe, ele deu um ensinamento muito bonito. Ele falou assim pra mim, mãe, vai. E se tiver medo, vai com medo mesmo. E foi o que profundo, fiz. Né? Gostei, hein, Ricardo? E foi o que eu fiz, eu fui, não me arrependo, estou muito satisfeita, certo? Agora, inclusive, eu nunca tive assim, eu sempre fui meio relaxada para me cuidar, assim, em clínica de estética, fazer minha musculação. Meu filho está me incentivando, ele quer que eu vá para academia com ele, tendo alta, né? Apesar de que o médico já deu, mas elas estão me... O médico me dá alta, elas me seguram, sabe? E agora eu tenho alguém que cuida de mim, né? Porque agora eu tenho uma clínica que cuida de mim, né? Qualquer probleminha, resolvo. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu acho que quando a pessoa, geralmente, quando a pessoa decide fazer a cirurgia plástica, às vezes ela não pensa no pós-operatório, né? E é importante se planejar em relação a isso também, porque é fundamental, né? Não adianta você fazer uma cirurgia maravilhosa se você não tiver uma recuperação adequada, não é, meninas? Vocês podem falar melhor que eu. Não, com certeza. E você sabe que existe um problema muito sério quanto a isso, porque alguns médicos não informam o tempo de pós-operatório que vai ter que ser feito. Depois a gente pega as pacientes todas de Você acha que de repente é pra não inibir, assim, em relação a paciente pensar que ela vai ter mais um gasto? Porque tem muita gente que conta ali o dinheirinho certinho pra fazer a cirurgia, né? E aí, de repente, isso vira um empecilho? O médico não fala por isso, às vezes? Eu acho que muitas vezes, assim, graças a Deus, os doutores que nós trabalhamos, todos indicam o
pós-operatório, porque eles sabem da importância, o problema de uma fibrose, de uma má cicatrização. Então, graças a Deus, a gente tem sorte de trabalhar com bons profissionais, então eles indicam. Mas, infelizmente, eles ficam receosos, sabem que vai ter um custo a mais. Inclusive, a Márcia estava comentando comigo rapidinho, né, nos bastidores, que ela já passou por uma experiência, não era exatamente um outro filho dela, com outro cirurgião e teve alguns problemas, então ela falou que ela aprendeu assim na prática que realmente precisa, quando você decide fazer uma cirurgia desse tipo, pesquisar bastante, né, a respeito do médico, ter certeza que você está fazendo com um médico legal. Porque olha, o médico, para você ir para uma cirurgia, eu acho que tem que ser um médico com indicação, na qual você tem uma indicação de que você vê o resultado em alguém. Você tem que entrar na internet, você tem que ver se não tem nenhum processo, né, nele, entendeu? Procura bem, porque o meu filho do meio, eu passei por uma experiência muito triste, levei ele num médico que foi me indicado, mas assim, sabe, tem um médico, assim, fui. Conclusão, tive que refazer a cirurgia dele, depois de 4 meses, certo? Então foi uma experiência muito ruim. Quando me indicaram o Dr. Tatagiba, eu entrei na internet, eu procurei saber dele, sabe, eu vasculhei tudo, a vida dele inteira, acho que eu conheço ele de cabo a rabo. Aí quando eu fui fazer, porque ó, a plástica em si, é que nem falou, o pós-operatório é muito importante, porque a plástica em si é bem aquilo, eu pensava assim, sabe, eu vou dormir e vou acordar pronta. E é uma realidade, você vai dormir e você vai acordar pronta. Portanto, se você não tiver um pós-operatório com as pessoas certas, na clínica certa, realmente é muito complicado. E acaba comprometendo o resultado, né? Tem que fazer 10 drenagens. Geralmente o que indica é 10 drenagens, né? Mas você vai e vão te fazer a drenagem. Tem que ser uma pessoa que sabe fazer a drenagem pós-operatória. E não é só a drenagem. Inclusive na clínica, me indicaram lá, é longe pra mim. E eu fui. Por quê? Porque eu confiei, eu aprendi que às vezes é melhor você se locomover um pouco mais, mas ir no lugar certo. Lá eu tive, nas drenagens, elas me fizeram drenagem, ultrassom, radiofrequência, me passavam segurança, me chamavam no Face toda hora, como é que você tá e não sei o quê. Inclusive, né, você vê o meu tamanho, eu sou a Marcinha delas. Então não tem tudo isso, porque a pessoa que opera, ela tá insegura. Até vir o resultado, ela tá muito insegura. Porque um dia ela amanhece inchada aqui, outro dia ali, outro não dia... Não sabe se aquilo é normal, né? Se aconteceu se é normal, alguma será coisa. que vai ficar bom? Será que eu vou perder tudo isso? Eu saí pesando mais do que eu entrei? Não sei. Então, se você não tiver pessoas de sua confiança, pessoas com a indicação que o médico indicou e ele pode cobrar depois, é meio complicado, entendeu? Meninas, realmente, o pós-operatório é muito importante. Eu tenho uma dúvida que eu acho que pode ser também a dúvida de quem está assistindo a gente. Qualquer tipo de cirurgia plástica precisa de um pós-operatório? É assim, na verdade, depende muito do médico. Uma drenagem linfática nunca faz mal a ninguém, muito menos a um pós-operado. Mas quando a paciente normalmente coloca só uma prótese de mama... Eu tô perguntando isso porque quando eu tenho prótese de silicone e quando eu coloquei ninguém me indicou pós-operatório nenhum. Então é meio que uma pergunta pessoal, mas acho que pode ser a dúvida do pessoal de casa também. Prótese de silicone, rinoplastia, são cirurgias que o paciente vai conseguir se recuperar fazendo assim, ou não fazendo, né? Então não tem muito problema quanto a isso, mas assim, fazer uma drenagem sempre acelera, né? O processo inflamatório é um cuidado. Até porque o próprio também. silicone você fica uns 6 meses ali inchada, né? Não demora 6 meses pra ficar do tamanho que vai ficar certinho e tal. Desinchar, E as A pessoas drenagem acham que o pós-operatório é só uma drenagem, não é. A gente usa o laser para cicatrização, para um cuidado dessa cicatriz, uma radiofrequência. Então tem N coisas que você pode acelerar o seu processo de cicatrização. Mas tem vários médicos que não indicam, nem para prótese, nem para rino. Tem alguns médicos que, como eles também não possuem equipe, eles não querem se comprometer. Né? Então, precisa fazer, doutor? Se você quiser, você faz. Senão... Que aí faz com que a paciente procure isso separadamente. Né? E aí é que tá. Aí a paciente vai procurar o quê? Uma drenagem. Acha que é qualquer drenagem que resolve ou que é pós-cirúrgica. Não, às vezes... Ela vai pesquisar mais barata, de repente, aí não é a adequada, né? Acontece muito na clínica de uma paciente ligar e falar: nossa, mas eu tenho aqui perto da minha casa que custa R$40. Gente, desculpa, uma
profissional que vai usar o laser, vai usar, fazer curativo. O próprio material já é caro, né? Não dá. Depois volta depois de um mês cheia de fibrose, daí dá vontade de cobrar 200. Porque já complicou o quadro ali, né? Faz algum sentido. Inclusive, no meu caso, por exemplo, né, que o Dr. Renato Tatagiba, ele opera em 6 lugares, né? Então, ele vem uma vez por mês. Ele tem uma enfermeira excelente também, a Carol, maravilhosa, que é mais mãe do que, né? Então, eu acho o seguinte, se você não tiver o lugar certo da sua drenagem, eu tenho parentes fisioterapeuta, eu tenho sobrinhas que fazem drenagem, no entanto, eu fui aonde me indicaram, aonde eu me sentia segura. E que é mais especializado no pós-cirúrgico, né? Você sabe porque na falta do doutor, nos dias que ele não tá, o meu socorro é elas 3, elas 2 é a Carol. Entendeu? Então, você tem que ter essa segurança no médico. Eu acho que a pessoa que acabou de fazer uma operação, ou que tá pra fazer, ela sente falta disso, né? De um cuidado. Exatamente o que a Márcia falou, de se sentir segura que tem alguém ali. Porque nem sempre o médico tá disponível o tempo todo por inúmeros motivos. E aí, tendo essa pessoa, a gente se sente mais segura, A né? gente vira mãezinha. Vira, porque elas Meio que adota, assim, cada né? o recuperação, paciente. cada centímetro que você diminui, cada coisinha que você desincha, elas vibram como se fosse delas. A gente dá bronca também. Eu sei, eu elas sei bem que né? elas dão bronca. Ele me proibiu de dirigir 15 dias, elas me seguraram 1 mês e meio. Não deixaram. Então, é o que eu falo assim, elas acabam se tornando uma pessoa que você confia e entrega o seu corpo a elas, que né, depois disso, depois que você se recuperar, nós estamos pensando em fazer isso. Ela me fez uma limpeza de pele, me deu banho de ouro, me fez a de frequência, sabe? Assim que até, inclusive eu queria ter tirado um pouquinho do papinho, né? Porque depois a gente ficava aí, eu queria uns papinhos. Ah, mas tem maquiagem, viu? Pra disfarçar isso. né? Eu uso muito. Aí o médico falou pra mim que ia esperar mais uns anos, aí já faria o rosto, isso e aquilo, né? Que aí já faria uma cirurgia completa. Mas ela foi lá com a radiofrequência, né? Já tá mais durinho. O quê? Radiofrequência tira o papinho? Agora eu já não vou cuidar. A drenagem acabou, mas já nunca vai acabar meu compromisso com elas, porque... Você acaba criando um vínculo, né? Acaba criando um vínculo. Qualquer coisinha você tem onde pedir socorro, E a né? gente também super se apega a elas, não tem como. A gente gosta de acompanhar isso. E a gente briga mesmo, né? Briga. Elas me xingam até pelo WhatsApp. Muita bronca. Qualquer foto que eu tiro, você não me faça isso você não pode fazer. E eu elas acho que mandam, você tava sem cinta. e quando elas tiram foto delas na piscina, tudo, elas mandam a foto e já põe assim, você não pode. Você acha certo? Acaba tendo uma preocupação o tempo todo, né? Você se compromete com aquele Porque resultado. é o nosso resultado, né? Também, né? Além do doutor, tá sobre nossa responsabilidade. Então E a gente tem que prestar contas pra ele. Não, eu sei que as meninas são assim mesmo, porque eu também faço massagem com elas, drenagem, enfim, modeladora e 3 pontinhos, porque é muitas coisas. E elas, a Rô, por exemplo, eu tava pra fazer um exame que não era nada a ver, assim, teoricamente, né, com o tratamento delas, e ela ficava, já fez o exame? Já fez o exame? Quero saber. Então, assim, isso é legal, né? Você sente que a pessoa tá realmente preocupada, envolvida ali no contexto, né? Você cria um vínculo tão forte com elas. Eu não sei se toda a clínica de estética é assim, porque não frequentei outra. Quando eu fiz uma lipo há muitos anos atrás, foi no próprio consultório que fez a drenagem. Clínica que eu estou frequentando a primeira delas. Eu estou achando muito diferenciado. Para você ter uma ideia, a preocupação delas é tanta que até se elas sabem se eu tenho uma festinha para ir, manda foto que roupa você vai, deixa eu ver se ficou bom, deixa eu ver aquilo. Sabe, não tem como, acaba se tornando alguém da família. Vira família mesmo. Vira. Márcia, uma coisa prática, assim, né? Eu sempre tive, eu até sempre falei isso pra Dé, que eu conheço ela há muitos anos, que eu sempre tive, assim, meio que medo de cirurgias que fossem na barriga, assim. Eu sempre achei que era a coisa mais complexa do mundo. E você falou que fez abdominoplastia, eu já falei a palavra, facilitei. Eu queria saber de você, como que foi a recuperação? Porque eu acho que tem muita gente que tem ainda um certo medinho, assim, por não conhecer, né? Como é que foi, Olha, assim, pra você? Foi muito boa. Minha cirurgia durou 5 horas e meia. Eu devia estar aqui, né? Apesar de que o doutor Tabagiba, né? Eu não cabia nem na maca. A maca, se eu fizesse assim, eu caía. Ainda depois da consulta, eu perguntei pra ele, doutor, como que o senhor conseguiu desse tamanho fazer um estrago tão grande? Mas assim, saí muito bem. Medicação, toda mulher, todo homem, todo ser humano tem
horror à medicação, porque ataque estômago, ataque... Ele me deu um antibiótico por 3 dias, um anti-inflamatório por 3 dias e um remédio se houvesse dor, que eu tomei acho que 1 dia e meio. Não senti dor nenhuma. Passei de boa. Quando fui fazer as drenagens, elas foram muito delicadas, porque, quantos dias faz? Então isso pode, isso não pode. E eu pegava de 2, uma de cada lado. Gente chique é outra coisa, né? Gente chique é outra coisa. Então, assim, pra quem quer fazer, vá. E como diz meu filho, se tiver medo, vai com medo mesmo. Inclusive, eu achei essa frase inspiradora, já adotei pra minha vida. Maravilhosa, e realmente é uma coisa... Te vale a pena, porque sua autoestima sobe, tudo na tua vida melhora. O seu tratamento com o marido, com os filhos, você sai mais segura de si, entendeu? Eu acho que hoje em dia o que a gente quer? Tá bem para poder estar bem com os que a gente ama, né? Eu acho que quando você tá bem, todo mundo percebe, né? Não é Porque verdade? você acaba influenciando exatamente como você falou, em tudo na sua vida. E graças a Deus, disso eu não posso reclamar, eu tenho um marido que me incentiva demais, tudo que eu quero não bem vai, e elogia muito. Então, por ele, meu ego nunca teve lá embaixo, agora tá mais alto ainda. Às vezes é a gente mesmo, né? Eu falo, às vezes é a gente que encana com algumas coisas que as outras pessoas nem reparam. Ele ainda falava pra mim, bem, você tá bem do jeito que tá, mas se é um desejo teu, vai, porque eu tô aqui pra te apoiar. Graças a Deus, né? Então eu tive muito apoio da família, dos filhos, tudo. Graças a Deus, meus 3 filhos apoiaram tudo. Mas eu acho que quem quer fazer, tem mais é que fazer. Não tenha medo, porque, gente, não tá mexendo com órgão, com nada. Tá mexendo com pele, tá mexendo com gordura. Então não é todo esse bicho de 7 cabeças que vocês pensam. E se daqui uns anos eu precisar, eu vou de novo. Vocês, fazem favor, eu nunca sou. Vai estar sempre em contato, porque elas vão cuidar de mim de novo. Meninas, os pacientes procuram vocês, assim, querendo um conselho ou tirar dúvidas, enfim, antes da cirurgia, assim? Será que pra mim... Eu mexi aqui no meu batom, eu tô borrada? Não. É bom esse batom que ele não sai do lugar. Você fala, ele não borra. Pergunto, assim, porque às vezes a pessoa fala, eu queria fazer isso, mas não é aquilo exatamente que é indicado pra ela. Vocês dão esse tipo de dica? Sim. As pessoas que sabem que a gente trabalha com isso, elas pedem bastante indicação. Eu gosto de indicar normalmente uns 3 médicos, porque eu acho que o importante é você fazer com aquele que te passa segurança. Isso é muito importante, porque você tem que sentir, né? Quando fui operar era bem simples, era só silicone mesmo, mas eu quis ir na médica que eu olhei pra ela e falei, fui com a sua cara, vai ser essa, né? Tem que sentir segurança. Tem que bater, né? Porque o doutor não é uma máquina, né, gente? Então, tem cirurgias que ficam ótimas, outras nem tanto. Então tem que ser aquele médico que você sinta mais afinidade e segurança, para você depois poder cobrar dele isso, né? Procurar sempre, de preferência, um médico que já tem uma equipe multidisciplinar, para você já ficar mais tranquila, não ter que ficar perdida. Correndo atrás, né, de tudo isso. Porque os médicos acabam não tendo muito tempo para fazer esse lado, né? Eu acho que basicamente é isso, né, gente? O médico passa segurança. Médico que passa segurança, que você saiba que é um bom profissional, né? Porque às vezes as pessoas procuram assim o mais barato. Eu falo, quando o assunto é saúde, o barato pode sair caro, né? Sim. Então tem que ser num lugar de confiança, né? A gente vê vários casos aí de gente que quer pagar baratinho. Não é pastel, gente. Ninguém tá comprando pastel na feira. Então tem que ser um lugar realmente de confiança, um médico, enfim. Que aí é só vai, como é que é? Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Nós somos bem honestas com os pacientes que chegam. Você acha que precisa aqui, ali? Sim, não, preciso. Porque às vezes não é o momento adequado. Eu vou dar um exemplo prático, assim. Às vezes a pessoa quer fazer uma lipo ou uma abdominoplastia, por exemplo. A pessoa não teve filho, ainda não é indicado, né? Porque aí vai amarrar, não pode comer. Né? Entendo muito. Não pode amarrar o músculo, né? Alguma coisa assim. Tem isso. Às vezes uma alimentação, um exercício, você não precisa submeter a. Claro, a lipo é muito mais rápido, mas a gente procura ser bem franca com a pessoa. E às vezes também o paciente não tá no momento certo para a cirurgia. Isso que eu quis dizer, precisa emagrecer. Mas o que acontece? Sem falar psicológico, tem gente que ele pode fazer 500 cirurgias, a pessoa nunca vai se sentir bem. Porque ela não tá bem consigo mesmo. Então, não adianta mexer no nariz, não adianta mexer no seio. E tem muita gente que se apoia na plástica, né? Assim, que acaba banalizando, né? Achando que é a solução do problema da vida dela. Que ela fez a plástica, ele vai achar uma namorada, ela vai achar um marido. Não é assim. Não, inclusive, as pessoas têm que ter na cabeça o seguinte. O cirurgião, ele consegue te fazer uma lipoescultura? Consegue.
A lipoescultura, o que que é? Ele vai te esculturar, mas no formato do seu corpo. Então, não adianta você pensar assim, eu vou sair de lá com cinturinha, vou sair violão, porque se você não tiver essa estrutura óssea, você não sai. Então ele vai chegar ao máximo do que ele puder. Mas E cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem um Não formato. adianta eu ir lá e querer ficar com a cinturinha da Débora. Não adianta ninguém. Não adianta ninguém ir lá querer ficar com a cinturinha da Débora. Eu levava a Débora de modelo assim, né? Inveja, olha. Nesse momento o pessoal de casa tá super curioso pra saber como é a cinturinha da Débora. A gente pode mostrar, né? Gente, não, esse aqui eu tenho que dar o crédito pro Dr. Herbert Gauss, que essa cinturinha é dele, gente. Ele que fez a cinturinha? Ele que fez, né? Vamos dar o crédito pra ele, né? A cinturinha. Às vezes na estrutura, mas isso é um erro dos médicos, viu, gente? Porque assim, às vezes ele tem que falar pro paciente, você tem que perder um pouquinho de peso pra ter uma melhor cirurgia. Só que o outro, vizinho dele, vai lá e vai operar. Então eles acabam operando. E a pessoa acaba voltando, fazendo de novo, né? Porque não vai ter o melhor resultado. Melhora, mas podia ser muito melhor, né? Então é bem complicado. E esse negócio de autoestima, antigamente, é muito difícil. Não adianta chegar a uma... Vamos dar um exemplo. É difícil dar exemplo, né? Sem exemplos. Tá bom, mas sem exemplo. Exemplos são muito comprometedores. Achando que vai sair a Sheila Mello, vai. O Brad Pitt. Entendeu? Não é milagre, Não é né? Vai milagre. melhorar o E que às já vezes, existe. Às vezes, por exemplo, chega com uma prótese absurda de grande que o corpo não comporta aquela quantidade. Chega querendo o narizinho sei lá, da Gisele, a pessoa não tem estrutura, o rosto Às não vezes é... nem combina. Nem combina. Essa questão. Assimetricamente não... Falando nisso, quando eu fui fazer a minha plástica, elas ficaram um mês inteiro comigo torcendo para dar certo, para mim fazer, que foi festa quando eu falei fechei, foi festa, né? Só que eu já tive peito muito grande, tirei, não coloquei prótese. Então eu não queria mexer no peito, mas o doutor Renato Tatagiba achou melhor, porque já que vai fazer, vamos colocar uma prótese, não sei o que, não sei o que. Eu queria uma bem pequenininha, sabe? Tipo 100 e pouco. Sim. Aí me convenceram a comprar 225, mas elas achavam que era pouco e tudo por trás estava sabendo que iam me colocar um pouco mais, né? E aí me botaram mais do que eu pedi. Mas realmente, você tá vendo o que é? Eu não gosto de perder, mas se eu tivesse colocado aqui eu tinha falado, eu ia estar com o peito muito pequeno. Então, sobre isso eu também posso dar um depoimento, porque quando eu resolvi colocar silicone, eu já tinha peito, então eu queria só mais um pouco, sabe? E aí eu fui lá achando que a médica ia me falar assim, vamos botar 100 ml aí. Pra mim já tava bom. Quando ela me falou, agora o pessoal de casa vai ficar surpreso. Quando ela me falou que eu tinha que colocar 500, eu tenho 500 ml de cada lado, não é somando não. Porque ela falou o seguinte, exatamente, eu falei, você tá louca, eu vou ficar parecendo a Sabrina Boing Boing, né? Eu falei, você tá doida? Aí ela falou, não é isso, é porque 500 pra você, como eu tenho uma estrutura maior e tal, eu sou grande só não sou de altura, mas tipo, eu sou grande assim. Ela falou, 500 pra você vai ficar igual 200 pra outras pessoas, depende muito da estrutura. E hoje eu falo, tipo, se eu não tivesse colocado isso, eu teria me arrependido, porque eu já tô achando até que podia ficar um pouquinho maior. Não muito, mas a gente acaba percebendo que realmente aquilo era mais indicado pra você, né? Então é importante escutar a opinião do médico, porque eu também fui até o dia da operação lá falando, não vou colocar isso, eu vou ficar parecendo a Sabrina Boing Boing. Coitada, se ela estiver me assistindo, nada contra você, mas eu não queria ficar assim. E aí na hora eu falei, não, vou confiar no médico, porque ela deve saber o que tá falando, né? Sim. E foi o que, graças a Deus, acabaram, senão eu tinha realmente ficado com o peito muito pequeno. E aí você querer fazer de novo, trocar, né? Toda retinha. Aí quando eu cheguei na drenagem, eu falei assim, vocês me enganaram, vocês todos, eu quero dar risada, falou, tá vendo, se tivesse feito menor? E realmente, né? E ó, a sua cirurgia ainda é recente, então eu vou falar, daqui um tempinho, ainda uns 6 meses, ainda vai ficar menor ainda, porque diminui mais um pouquinho, né, meninas? Porque perde o inchaço. Agora tá bom, né? Você já se apegou, não é? Mas, gente, eu entendo. assim, o médico, ele vê, se ela fala, não, doutora, eu não quero, realmente, ele vai seguir o que ela quer. Mas ele vai numa lógica, né? Ele sabe o que te indicar, né? Não que, de repente... Ele foi contra a vontade Não. É que realmente, pela minha altura, eu não entendo, né? Eu queria, eu não quero ter peito grande.
Mas você não entende nada de Exatamente, silicone, você não entende, exatamente. Então quem entende é ele. Então chega na hora, tanto é que quando você compra o silicone, diz que vem 3 tamanhos, né? O meu foi, até o horário da operação tava lá. Porque na hora que eu, ele tá eu operando- respondi quando eu tava tomando anestesia. Vai, bota 500 mesmo. Porque na hora Foi que ele tá assim. operando. Tava meio Pode, dopada. pode. Na hora que ele tá operando, que ele vai ver qual que é o melhor pra você, entendeu? É. E realmente hoje eu tenho que dizer amém a ele, porque eu acho que teria sido pequeno mesmo. Tem que ficar proporcional, né? Minhas pacientes ficam muito presas à Ao quantidade de número. 300, 400. E uma coisa muito legal que a minha médica na época me falou é: não entra no Google. Não entra no Google. Porque todo mundo fala, vou colocar silicone, entra no Google e põe prótese 400 ml. Aparece a pessoa lá com puta de um peitão, desculpa a palavra. Mas e assim, pra você não vai ficar daquele jeito. Então é muito relativo. Então tem que ir confiar no Google médico. tornou todo mundo meio médico, né? Todo mundo é médico, né? Entrar no todo Google, mundo. qualquer sintoma que você digitar, ele vai te falar que você tá com câncer. Qualquer um. Você digita dor na orelha esquerda, câncer. Então, assim, não. Porque acaba que não é a culpa do Google, né? As próprias pessoas, os usuários, conseguem colocar informação lá. Então, de repente, não tem que confiar totalmente. Tem coisas boas Tem e coisas que boas assustam. e né? ruins. Por isso que eu falo, qualquer coisa relacionada à médica, eu fujo do Google. Procure o médico. O médico. Converse com o médico. E vá em mais de um médico. Vá conhecer alguns médicos. Verdade. Eu acho que quando o assunto é cirurgia plástica, pelo menos eu acho que as mulheres são mais assim, decidiu fazer, quer fazer, né? Quer fazer logo, assim. Acho que dificilmente a pessoa fica lá procurando muito tempo, então acaba sendo meio imediatista de vez em quando. Isso, de repente, não é tão legal, né? Tem que Melhor dar uma fazer, pesquisada melhor. Não, e sem contar os exames, né? Pra ver se a pessoa tá toda... Tá. Pode, É, né? Fazer. não tem nenhum problema Não. cardíaco. Agora deu uma banalizada, né? Banalizou. Cirurgia plástica. Algumas cirurgias feitas em consultório, Então, eu sou isso- totalmente contra. Isso eu acho Luciana, muito importante de fisioterapeuta. se falar, porque esse era um medo muito grande que eu tinha, porque tudo que envolve anestesia, enfim, precisa ter uma UTI, né? Porque por mais simples que seja a cirurgia, pode dar alguma complicação ali, você precisa ter um apoio na hora para que não Toda cirurgia cause tem nada. um risco. Toda cirurgia tem que fazer sim em hospital. É muito arriscado. É que isso diminui muito o custo, é por isso que as pessoas acabam Diminui o fazendo. valor do hospital. Hospital e... E a equipe e tudo mais, né? Não diminui, mas... Mas é o que a gente falou, barato que né? sai O caro, barato né, sai gente? caro. De repente, Não, quando se é fica uma saúde não dá pra sequela, brincar, né? Bom, eu quando meu filho foi fazer, eu pesquisei até o hospital, como era o UTI, o que tinha, o que não tinha, os recursos, tudo, porque eu acho que isso também é importante. Entendeu? Porque querendo ou não, tudo bem, vão, façam isso, aquilo, mas você tem que estar segura de tudo que você está fazendo. Sem contar que a pior fase da cirurgia, você sabe qual é a pior fase? É no dia que você fecha com o médico e ele marca a cirurgia. Aquele tempo até chegar a cirurgia, chega o Natal e não chega o dia. Ainda mais pra quem é Ansiedade, ansiosa, né? Então, eu acho muito importante assim, pesquisar sobre o médico, pesquisar sobre o hospital. Se possível, faça até uma visita ao hospital antes, é muito importante, entendeu? Sobre a equipe dele, sobre o anestesista, tudo é muito importante. E todo mundo pode consultar um médico, né? Via conselho, dar uma olhadinha se ele participa. Acho que é importante, né? Tomar Ver o relato- certos cuidados, ver o né? relato das próprias pacientes. E o mais legal é conhecer uma própria paciente, né? Já ver a cirurgia, a melhor coisa. Acho que essa é a melhor propaganda pro médico. É a melhor propaganda e você se sente mais confiante, né? Porque você já tá vendo ali uma pessoa que já passou por aquilo, né? Faz bastante diferença. Verdade. Márcia, obrigada pela sua participação. Nada. Eu vou encerrar aqui o primeiro bloco, voltar com as meninas pra gente tirar algumas dúvidas técnicas. Se quiser mandar um beijo lá pro pessoal de Mairim que tá te assistindo, Beijo pode pra mandar. todo mundo, tá bom? Beijo para todos que estão me assistindo, aos meus filhos, meu marido, e obrigada pela oportunidade. E mais uma vez eu digo, se vocês forem fazer cirurgia, eu indico a clínica dela. Olha Toda- só. Olha, Olha, propaganda. tá vendo? ninguém Tá vendo? gostei, hein? Pega essa moral, né, gente? Vão e vão sem medo nelas. É isso aí, gente. No próximo bloco a gente volta pra tirar algumas dúvidas técnicas. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas.
No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você vai se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Estamos de volta com o programa Dicas da Rafinha e agora a gente vai tirar algumas dúvidas aqui mais técnicas com as meninas sobre cirurgia plástica. Você que ligou aí agora, a gente está falando porque agora começa a alta temporada das cirurgias plásticas, né, meninas? Isso mesmo. Isso mesmo. Me tira uma dúvida, que é a primeira, né, que eu tenho várias. Quando que o médico libera para você fazer o pós-operatório? Isso vai de médico para médico. Tem alguns médicos que já liberam no próprio hospital os gânglios, trabalhar com os gânglios para não drenar a paciente no dia, mas já começa... Já inicia ali um procedimento. Isso, né? tem realmente cirurgiões que indicam o pré, então tem uns doutores que nós trabalhamos que nós Peraí, já... tem pré-operatório também? Tem. Como é que é isso? Eu nunca ouvi falar desse. Quero saber. O doutor, ele quer uma boa drenagem durante A gente antes faz uma da drenagem, cirurgia, liberando todos os gânglios. Que já facilita para ele também na hora da cirurgia. Sim, tem alguns pacientes, dependendo da cirurgia, um lift facial, já faz uma boa hidratação, já faz tratamentos antes para já chegar essa pele com uma qualidade boa para a cirurgia, para o pós ser menos traumático. Então, existem o pré também. Então é sempre legal quando a pessoa vai está planejando fazer uma cirurgia plástica, já fechou, comentar com as fisioterapeutas, né, para que já possa começar ali uma preparação, né? Sim. Um dos doutores, ele faz questão que antes da paciente subir para o centro cirúrgico, ela faça uma drenagem linfática. No dia mesmo. No dia. Minutos antes. Olha,
E o resultado nós temos Que legal. observado que é... Isso para qualquer tipo de cirurgia? Normalmente para lipoaspiração, abdômen, mama, só se ela for fazer mais uma lipinho junto, alguma coisa. Uma lipinho, né? Uma Tipo, lipinho, coisa uma lipinho, uma básica. coisa, né? Pra gente lipinho É que acaba sendo pra vocês uma coisa normal, assim, né? Igual pro médico, assim, eu brincava com a minha médica do silicone e falava, nossa, parece que você tá me vendendo um pastel, né? Pra mim acho que é super complicado, pro médico acaba realmente sendo muito simples, né? Uma coisa... Imagina quantas ele não faz, né, por dia, enfim. E, meninas, outra coisa, o pós-operatório varia de acordo com cada cirurgia, né? Você pode dar uns exemplos, assim, pra gente, mais ou menos, de como varia um pós de uma cirurgia pra outra? Bom, começamos o pós assim que o médico libera, né? A maioria dos médicos que a gente trabalha libera com 3, 4 dias. Aí a gente começa sempre com uma drenagem leve, até porque só para tirar a cinta das pacientes, meu Deus do céu, né? Você já imagina. E geralmente não tirou ponto ainda, Gente, é né? muito engraçado todas observar. com curativo. Todas com curativo, aquela coisa. É muito engraçado observar elas a cada semana. Primeira semana elas chegam parecendo umas idosas, mãe de 4 filhos. 90 anos, todas curvadinhas. Na segunda semana elas estão ainda devagarzinho. Na terceira semana já chegam maquiadas, Já querendo usar todas. salto. Já tchan, né? Já acorda totalmente. Achando que estão de alta. Aí que vem as broncas. Aí que entra mais ainda o trabalho de vocês, né? De ficar ali em cima, porque a pessoa começa a se sentir melhor, já acha que pode fazer tudo. E é interessante começar antes, porque, por exemplo, fibrose de lipo, ela tem tudo marca, né? Uma cinta que não está bem posicionada marca, uma roupa apertada que ela usa marca. Então é importante começar antes pra gente já estar observando isso, porque depois ela vai sofrer para tirar essa fibrose. Então a gente indica almofadinhas para as nossas pacientes. Inclusive, uma vez, eu não sei nem se você lembra, né? Fiz uma matéria com a Débora sobre um pós-operatório de uma lipo. Você lembra disso? Já faz uns 3, 4 anos. E eu presenciei ela falando foi com a Débora, inclusive, vamos dar nomes aos bois. É que a paciente chamava Débora também. Você lembra disso? Sim. Que eu acompanhei todo esse processo e eu acho que ela tinha operado há 3 dias, algo assim. Foi. E você pegando no pé mesmo, ó. Você não tá usando a cinta direito. Cadê a almofadinha? O que é almofadinha, falando nisso? É uma órtesezinha própria para isso. Assim como tem várias coisas que você pode usar no seu pós. Existe até uma para um umbigo, para uma almofadinha para um umbigo? Não, essa é uma órtesezinha de silicone. Gente, meu pai ia morrer de aflição, porque ele não pode encostar no umbigo, né? Por que eu tô contando isso ao vivo? Não sei. Pai, contei sua aflição, tá? Mas muita gente tem, viu? Muita gente tem. É que quando eu era criança, eu enchia o saco dele, ficava ameaçando encostar no umbigo dele e morria de aflição. Então, essa almofadinha a gente usa para proteger mesmo esse abdômen. Para não marcar? Por exemplo, algumas cintas têm pochete, se você fez lipo, ela pode marcar, então você usa mesmo por baixo. Elas não gostam muito, as pacientes, porque elas ficam deformadinhas. Também gordinha. Acabei de fazer lipo, já quero uma almofada. Magrinha, mas a gente cobra e dá pra gente acompanhar isso. Se ela não usar durante um dia, na sessão dela, já tá diferente. A gente já consegue ver a marca. E se usar alguma coisa assim que de repente marca, enfim, vocês também conseguem ver, né? Tudo. Tudo. Nem dá, gente. Já denuncia. Teu corpo te denuncia, tá vendo? Quanto no Facebook, porque logo que elas chegam, meu Deus, Facebook é tenso, né? Porque a pessoa fala, você pergunta, tá fazendo certinho? Tô fazendo certinho. Você entra lá no Facebook. Ficou de repouso, sim. Fiquei de repouso, já tava na piscina. Pedindo pra entrar na piscina, entendeu? Então, Facebook é tenso. Mas, que mais? Cinta, gente, os médicos normalmente costumam liberar com um mês. A gente é meio chatinha pra algumas coisas. Eu gosto que minhas pacientes usam 3 meses. A cinta? A cinta, não precisa ser o tempo inteiro. Pode tirar pra dar uma voltinha à noite. Mas quanto mais tempo... É que assim, tanto eu quanto a Rô, acho que a gente é um pouco chata até demais com as pós-operadas. Mas são cuidados. E como a gente... Tá aqui a pós-operada delas aqui nos bastidores, assim, ó. E como a gente também já foi paciente, né? E o fato de eu ter trabalhado um tempo como instrumentadora cirúrgica, então ajudou em algumas coisas nesse sentido. Então tem alguns cuidados que assim, tá bom, você tá linda, sua lipo tá linda, mas aquele ponto que você não cuidou, tá feio. Que adianta não, você e outra, exatamente, isso que eu ia falar.
dá pra, se você não faz direitinho, o pós e tal, compromete tanto o seu resultado que a pessoa bate o olho, ela sabe que você fez uma limpa, né? Isso não é legal. Uma Não cirurgia é. plástica não tem que parecer. Tem que ser uma coisa plástica. natural, né? A lipo, por exemplo, é a cirurgia pra mim, ao meu ver. É uma limpinha, é uma limpinha, entendeu? É mais tranquila. Se a paciente não for muito dolorida, dá pra fazer numa sexta-feira e trabalhar na segunda. Nossa, se eu fizesse então na sexta-noite, né? Porque eu não sou nada dolorida. Você vai estar com um pouco de medicamento na parte da sedação, então não. Mas no pós-operatório é uma das mais chatinhas para se tratar, por conta das fibroses. Então tem que começar o ultrassom rápido, radiofrequência ajuda muito nessa parte. Laser para cicatrização. Eu sempre bato no laser porque já foi feito um estudo de um abdômen. Metade foi realizado o laser, outra metade não. A Muda metade completamente. Total. Depois de um ano, o resultado é absurdo. Parece que a pessoa quase não tem cicatriz. Óbvio que vai ter, mas muito discreta. Isso é legal de falar, porque se a pessoa também não faz uma recuperação legal, a cicatriz acaba ficando muito feia, né? Sim, alimentação. E é aquele negócio, você faz a cirurgia, que é o mais difícil, pra melhorar o resultado, pra ficar com um resultado legal, aí não quer fazer o pós-direito, você tá agindo contra você mesmo, né? Tem paciente que deve ser teimosa, mas, gente, é pra cuidar do teu resultado, né? Pra você ter um resultado melhor. Gente, mas também tem algumas que elas não estão preparadas para isso. Eu acho muito importante frisar isso. Toda cirurgia plástica precisa de pós-operatório. Porque a gente fica morrendo de dó. Às vezes chegam umas pacientes pra gente, meninas, eu tenho condições, eu vou fazer tudo que eu posso para fazer 10 sessões, mas eu não tenho mais, eu não estava preparada para isso. Dá dó. Às vezes falta informação, né? Sim. Falta informação. Porque às vezes alguns falam, são só 10 sessões, mas é uma paciente que ela já tem predisposição a ter mais fibrose. Então, infelizmente, não são 10 sessões que ela vai ficar com a barriga lisinha. Tem pacientes que com 10 sessões já estão ótimos, tem paciente com 30 ainda não tá bom. Depende muito de pessoa para pessoa. De organismo para organismo. E o que usa, né? Por exemplo, gente, radiofrequência, estou encantada com a radiofrequência nas pós-operadas, porque ela assim, diminui o tempo da fibrose na metade. O que a gente fazia com o ultrassom, mas demorava 3 meses para tirar uma fibrose, hoje a gente tira com um mês. Mas a gente ainda continua usando falando assim, de modo bem prático para o pessoal que está em casa e não sabe o que é uma fibrose, seria tipo a fibrose... Dá aquele exemplo, ela tem um exemplo. Tem um exemplo bom de fibrose? Muito bacana. Imagina um asfalto esburacado, tá? Aí eles vão recapear. A fibrose, ela é a ondinha, tipo um buraquinho. É isso, porque é a cicatrização Você vai natural. tapar aquele buraco. Entendi. O seu organismo está tentando tapar aquele buraco que foi feito exatamente Isso. com a agressão de uma cânula ou na hora de fazer o corte de abdômen. Então é exatamente para isso. Então, quando você vai tapar o buraco, nem sempre você consegue deixar uniforme. Porque não é a célula, não é a mesma célula que esteve lá sempre. Então, e não é uma coisa uniforme, não, corpo por dentro, colágeno, né? colágeno em cima de E o colágeno. excesso de fibrose é o seu corpo tentando se lutando recuperar. contra aquilo. Isso é legal, pensando em organismo. Ele está se recuperando tanto. Sim. Valeu, você está se recuperando legal. Esteticamente. E aí esses aparelhos, tanto a drenagem como o ultrassom, a radiofrequência, vem para dar uma uniformizada nisso, né? Meninas, agora uma outra curiosidade. Uma pessoa que já fez uma cirurgia plástica há algum tempo, não fez um pós-operatório adequado e ainda tem alguma marca, existe alguma coisa que ela possa fazer para melhorar isso ou não? Depois de um tempo fica sacramentado aquele... Eu acho que com boa vontade você sempre pode fazer alguma coisa. Melhorar, né? Sim, pode. melhora. A gente pode dar uma trabalhada com radiofrequência para tentar diminuir, modelador em cima, mas a gente nunca vai garantir 100%, né? Quanto às cicatrizes, existe o microagulhamento que a gente pode usar, os peelings, né, na cicatriz, que eu acho que pode Peeling dar na uma cicatriz? Ah, que O bacana. doutor também pode entrar com corticoide. Sim, ou de repente fazer o recorte de novo da cicatriz, né, e aí, sabendo que você já tem esse problema, ter uma Tomar certa cautela. outros cuidados. Já começar o laser de baixa intensidade rápido, as fumantes. Eu senti um fica-dica no ar, assim, Fica gente. dica. Tem gente levando bronca indiretamente, mas Ah, não sou eu, viu, Não, gente? não. É a paciente delas, Dona Márcia, que participou aqui do primeiro bloco. Isso atrasa um pouquinho a cicatrização também. Então você tem que tomar uns cuidadinhos a mais, né? Cuidar, gente, a cicatriz ela fica ativa há 1 ano. Então, assim, nesse 1 ano,
tomar sol na cicatriz, coloca. Dá pra fazer sim, viu, gente? Coloca um micropore. Ah, eu cor da fazia pele. isso. Eu fazia isso. Colocava um micropore cor da Vai pele. colocar um sutiã que tem um ferrinho, dá uma protegida. Cuidado, gente. Carinho nas suas Nas primeiras semanas, nada de querer pegar peso, nada de esticar braço. Que aí Levantar o braço, né? Então começa a mexer demais nessa cicatriz. Então, se não cuidar, não vai ficar bom. É complicado, porque assim, a gente que tá acostumada a ser tão independente, de repente você se vê dependendo dos outros, sozinha, né? não pode pentear o cabelo. Que você Lavar a pediu. lavar a cabeça não dava. Quando eu pus Tudo silicone, que eu não você podia pediu. lavar a cabeça. Você pediu Minha mãe água, já tem lavava. vontade de ir no banheiro, daí você fica sem graça, né? E cuidar de pós-operatório, né? Em casa, é muito chato. Mas é importante, né? É importante. Meninas, quem estiver em casa assistindo, tá pensando em fazer uma cirurgia, tá com uma cirurgia marcada, quer conversar com vocês, saber um pouquinho mais, pra já se planejar sobre o pós-operatório, tirar dúvidas, enfim, ou até marcar um pós-operatório que seja, querem deixar o contato pro pessoal? Claro. Clínica Débora Solia Rossana Mocelin, telefone 43210626 ou 943217140. No Insta, a Clínica Sola e Mocelin. Sola com 2 L's, Mocelin com 2 C's. Sim, exatamente. E a página Clínica Débora Sola e Rossana Mocelin. É isso então, espero que vocês tenham tirado as dúvidas, matado um pouquinho algumas curiosidades. A gente achou legal trazer uma paciente aqui, porque uma coisa é a gente aqui falando, a gente não, né, que eu não falo técnica, mas elas falando mais tecnicamente, e outra coisa é vocês escutarem de alguém que passou por isso, enfim, que pode dar um depoimento passando, mesmo, tá passando, no caso da Márcia, que participou aqui do programa. Qualquer dúvida que tiverem a mais, podem mandar por e-mail contato@dicasdarrafinha.com.br, que eu passo para as meninas, e da próxima vez que elas vierem a gente pode tirar as dúvidas ou até gravar um vídeo separado sobre isso, enfim. Dicas, sugestões também podem mandar no e-mail, e semana que vem a gente está de volta.